Galera, semana passada o Lula veio e falou que a coisa só ia melhorar, o Brasil só ia melhorar quando a classe média voltasse a estudar na escola pública. E a repercussão foi absurda, certo? Absurda. Teve gente falando, puta, esse imbecil não sabe que a classe média já estuda na escola pública. Outra galera falando, agora então, para salvar o país tem que todo mundo botar os filhos na escola pública, é isso que ele quer dizer. Do outro lado veio a defesa, e a galera começou a falar de governos que nem estão no poder, e do que ele quis dizer e tal. E galera, eu juro que esse vídeo não é nem para criticar, nem para defender governo algum, político algum, de verdade, mas uma reflexão sobre o nosso comportamento mesmo. E galera, nesse caso, eu até acho que eu entendi o que ele quis dizer. Isso não é uma defesa à frase ou ao governo. Eu acho que nesse caso, eu entendi mais ou menos o que ele quis dizer. Segundo os dados, realmente a classe média, a maioria das crianças da classe média realmente estudam na escola pública, mas eu vejo isso mais como um reflexo da economia, como a situação está bem complicada, as escolas particulares estão muito caras, e aí está sendo necessário colocar os filhos na escola pública, mas não como algo bom. Meio que se tem uma máxima de que o ensino público é muito ruim, e quando um pai coloca o filho na escola pública é porque ele não tem dinheiro, não está com uma condição de pagar uma escola particular. E aí, na minha interpretação, o que ele quis dizer com a frase é que quando a escola pública tiver um ensino de qualidade, aí a classe média vai colocar o filho na escola pública porque não faria sentido colocar na escola particular, já que o ensino público tem qualidade e tudo mais. Então, eu acredito, e aí minha interpretação, e eu posso até estar errado, é que o que essa frase quer dizer é que é preciso que as coisas só vão melhorar quando se incentivar de verdade, quando fizer um ensino público de qualidade, e aí a classe média vai colocar os filhos ali na escola pública porque é um ensino de qualidade, não por uma obrigação ou problema para pagar uma particular. Agora, como eu disse, esse vídeo não é uma defesa ao governo, uma crítica ou nenhum outro e tal. É uma reflexão sobre a gente. E a reflexão é mais ou menos assim. O que é mais importante? Entender se o governo está ou não investindo na escola pública ou discutir essa frase? O que eu vejo hoje é que cada vez mais o nosso debate político ele vem em cima de frases, certo? Ah, porque o Lula disse isso, ah, porque o Bolsonaro falou que não era para mais fazer cocô, o Bolsonaro disse tal coisa, a Dilma falou essa pataquada, errou a conta. E galera, primeira coisa, frases fora de contexto, frases soltas do nada, elas querem dizer muita coisa, elas são parâmetros para você entender se um governo é bom ou ruim. Debater uma frase dita fora do contexto, uma frase que muitas vezes você nem viu de onde ela veio, você nem viu o contexto completo, você nem ouviu a frase completa, não viu o vídeo, não viu nada. Você pegou uma manchete com uma frase entre aspas e tá debatendo ela. Inclusive isso aconteceu até nesse caso, já que um colega do Instagram fez um story criticando, falando que essa frase era imbecil, e eu perguntei pra ele se ele tinha visto, né, quando a frase foi dita, pra ele mandar o vídeo pra eu ver e tal. E ele falou, não, nem vi, nem preciso, com uma frase imbecil como essa. Repara, ele nem tinha visto se a frase realmente tinha sido dita, se tinha um contexto para ela, e baseado na interpretação que ele deu para a frase, e é uma frase aberta, abre para muitas interpretações, baseado nessa interpretação, ele já julgou que era imbecil e nem quis saber de onde vinha. E aí, voltando, debater essas frases soltas, sem contexto, é debate político? Porque, na minha opinião, isso acaba sendo um debate político muito raso. Você não está debatendo uma lei, você não está debatendo atitudes concretas, você está debatendo uma frase que você nem está preocupado em saber quando foi dita, por que foi dita, sobre quem foi dita, e nem saber o que foi dito antes ou depois. Você quer pegar uma frase isolada, entre aspas, uma manchete, e falar mal, ou falar bem sobre ela, definir tudo sobre aquele governo baseado nisso. Cara, eu vou te falar que a culpa eu acho que nem é nossa em si. Ou é, mas não só. Porque hoje a rede social impulsiona muito isso e meio que eu vejo que os veículos de comunicação, eles começaram a abraçar essa ideia. Vou dar um exemplo. Eu estava aqui essa semana olhando um canal do YouTube, teoricamente um canal do YouTube que fala de notícias. Não é de uma emissora, mas um canal que se propõe a passar notícias, a debater política. E tinha um vídeo de 29 minutos debatendo sobre se o filho do Elon Musk
tinha mandado o Trump ficar quieto que ele não era o presidente. Para quem não sabe, rolou essa polêmica também. Teve um pronunciamento do Elon Musk, né, em que ele tá ali de pé, fazendo pronunciamento com o filho dele tá correndo pela sala e o Trump tá sentado e estão os jornalistas. E aí, em dado momento, o filho olha para trás, fala alguma coisa, e alguns dizem que ele virou pro Trump e disse, fica quieto que você não é o presidente. Outros dizem que ele falou com outra pessoa que não Trump. Outros dizem que a frase nem foi essa. Teve toda essa polêmica envolvida. E aí o vídeo desse canal de notícias, que eu gosto, ou sei lá se gostava, não sei se ainda gosto, e não por causa dessa frase, mas por causa dos últimos tempos, últimos vídeos. Mas enfim, esse canal tinha ali 2 repórteres debatendo sobre isso, e se tinha falado ou não, analisando o vídeo, não sei o que, claramente na opinião deles tinha sido falado isso, o filho do Elon Musk tinha virado pro Trump e falado, cala a boca, você não é o presidente, e eles estavam debatendo o assunto, ficaram 29 minutos falando sobre isso, e nos comentários uma baita briga de uma galera falando, imagina que o Trump deixaria alguém falar assim com ele, imagina que foi isso, claramente não foi pro Trump, claramente foi, claramente a frase não foi essa, claramente foi, uma baita briga em cima disso. E na real, foda-se, velho. Cara, é a frase de uma criança, cara. Qual a importância disso? Ah, Pedrão, mas foi o filho do Elon Musk falando pro Trump uma coisa como essa. Foda-se, velho. É a frase de uma criança que não tem nada a ver com atitudes políticas de verdade. Ah, Pedrão, mas criança só reproduz aquilo que ela escutou. Se ela disse isso, é porque ela ouviu alguém falando isso. Então acho que o Elon Musk falou isso na frente dela. Foda-se, irmão! E galera, ainda que tenha sido uma frase que o Elon Musk disse pro Trump ou em casa a criança ouviu, reproduziu, isso não diz nada sobre atitudes de governo, sobre como funciona aquele governo, as medidas reais, as leis, as definições. No final é só uma frase e pra gente, na verdade, é fofoquinha. O fato é que o debate político pra gente virou fofoca. Virou 2 coisas, na verdade. Virou uma briga de torcida de futebol, em que cada um abraça um lado, tudo que aquele lado fizer é bom, tudo que o outro lado fizer é ruim, sendo que, na verdade, você nem sabe o que nenhum dos 2 lados está fazendo. E fofoca, porque no final a gente não sabe nenhuma lei, nenhuma decisão, não sabe nem o que está acontecendo, muitas vezes não sabe nem o que é a competência de cada um dos poderes, a gente só fica discutindo manchete, fofoquinha, frase solta, porque isso parece que é discussão política. E a galera fazer isso no Whats, postar no Instagram, até ok. Mas quando você vê uma porrada de canal de comunicação, que teoricamente era para ser um canal de debate, um canal de notícias, um canal sério que fala de política, entra nessa vibe e começa a debater frase. Disse a frase, não disse a frase queria dizer isso, a frase queria dizer aquilo. Porra, velho. Sem falar quando o debate sai da política, sai da frase e vai pro pessoal. Como, por exemplo, nesse vídeo que eu falei, um cara discutindo, falando que, imagina, você acha que o Trump, do jeito que ele ia deixar alguém falar assim dele? Trump? Do jeito que ele é? Irmão, você não conhece o Trump, velho, nem eu conheço. Você não conhece Lula, Bolsonaro, você nem me conhece direito. Como que você sabe como ele pensa, como ele age? A gente cria um personagem na nossa cabeça e a gente quer fofocar, a gente trata a política como se fosse um grande Big Brother e a gente se sente íntimo, como se conhecesse as decisões, os pensamentos sobre cada um deles. Outro exemplo sobre isso foi uma postagem que eu fiz faz algumas semanas e um cara veio me criticar. Ele veio criticar a postagem, que na visão dele era uma postagem que defendia o governo Lula. E que, sinceramente, eu não acho que tá sendo legal não, tá? Não acho. Enfim, o cara veio na minha postagem, me deu uma xingada, tal, não sei o que, beleza. E eu fui olhar o perfil dele e tinha um story que ele colocou sobre um assalto que teve em São Paulo e que terminou com a morte de uma pessoa. E ele falando, olha o estado que tá a nossa segurança pública, tá vendo? Faz o L agora, imbecil. E uma foto do Lula fazendo o L. Na sequência, eu fui dar uma olhada no feed dele e tinha uma foto do Tarcísio. E falando, Tarcísio para presidente. E nesse momento, se você não percebeu a contradição da história toda, você tá tão perdido quanto esse cara. A segurança pública de São Paulo não é uma responsabilidade do presidente da República, é uma responsabilidade do governador. Ou seja, o cara estava criticando e odiando o Lula por uma coisa que era a responsabilidade do Tarcísio. E elogiando o Tarcísio, querendo que ele seja presidente, por que exatamente? De novo, aqui não é uma crítica ao Tarcísio e nem um elogio ao governo Lula. Eu só quero mostrar como muitas vezes a gente nem sabe o que é competência de cada um. Quando esse cara vira e fala, tá, eu odeio o Lula, eu odeio o PT, e eu pergunto por quê, ele pode falar, olha como tá a segurança pública de São Paulo. O mesmo em relação ao Tarcísio, ele quer que o Tarcísio seja presidente, ele adora o Tarcísio. Tá, mas por que você adora o Tarcísio se você nem sabe o que é responsabilidade dele, o que ele deveria fazer? E mais uma vez, quero deixar claro, não estou protegendo o Lula e o PT
e criticando o Tarcísio e tal. Existem vários fatores, não é só isso. Realmente a nossa percepção de segurança pública também é muito falha, né? Se acontece uma coisa na nossa rua, a percepção é que a segurança pública está péssima. O que meio que eu até acho que tá, mas enfim, né? Se você mora num bairro mais seguro ou numa cidade interior de São Paulo mais segura, você pode ter uma percepção diferente, enfim. Mas o fato é que quando você critica um governo ou elogia o outro, muitas vezes a pergunta é, mas por quê? Por que você gosta desse presidente? Por que você gosta desse governador? Por que você gosta desse político? Você sabe exatamente o que é competência dele? Você sabe exatamente quais são as medidas que ele tomou? O que é a responsabilidade dele? O que é do Senado? O que é da prefeitura? O que são os deputados? Você sabe como funciona a estrutura política? E a verdade, o que eu acho é que no final a grande maioria não sabe disso e no final nem tá afim de saber. E aí por isso que sobra pra gente a fofoquinha, sobra pra gente um debate político raso sobre frases ditas, como se na verdade isso representasse alguma coisa sobre o governo. Tudo bem, eu concordo. Uma frase pode mostrar como aquele político pensa, uma frase pode mostrar um preconceito que ele tem, uma forma de pensar, uma linha de raciocínio, um desprezo com o pobre. Então sim, frases devem ser levadas em consideração, mas devem ser levadas em consideração até a página 2. Se a gente se considera politizado por ver manchete, nem ler a notícia, não assistir o vídeo e criticar ou elogiar, na boa, a gente não é. Se a gente acha que reproduzir frase de governante, criticando ou elogiando ela, é debate político, na boa, é um debate bem raso. E se a gente quiser que a situação do país realmente mude, a gente precisa sair desse debate raso e principalmente da passionalidade e entender de verdade o que é responsabilidade de cada um, o que é a promessa de cada um e exigir que essa promessa seja cumprida. Valeu!